Seletivo de Inverno Uno Chapecó. Inscrições gratuitas até 9 de junho pelo site unochapecó.edu.br e Facebook da Uno. O curso de jornalismo realiza o Seminário de Atualidade. O evento acontece por 4 dias e tem como temática o regime militar, com pessoas que por ele passaram ou que de certa forma o vivem até hoje. No primeiro dia foi abordada a relação da imprensa com a ditadura. O evento foi realizado com foco para debater os 21 anos de regime militar no Brasil. O Seminário de Atualidade já está na 13ª edição. A intenção é dar continuidade a ele, para que os alunos explorem conhecimentos além da área técnica e científica da comunicação, e assim localizar os futuros jornalistas no contexto atual. É sempre importante, e nós procuramos fazer isso no curso, que é estimular debates para além da sala de aula. Mas nós procuramos também fazer este tipo de debate, como é o caso do Seminário de Atualidades, porque esse tipo de debate ele permite que o estudante ele tenha uma formação complementar. Ele é uma oportunidade para que os acadêmicos consigam obter mais conhecimentos, né, mais contexto de determinadas situações que são importantes para a nossa sociedade, né, e isso é fundamental para os futuros jornalistas. Na verdade, é você não discutir só o jornalismo, o fazer o jornalismo, né, mas discutir o que é a nossa matéria-prima. E o que é matéria-prima para o jornalista é a atualidade. Então a gente tem que entender da sociedade, dos contextos, entender de economia, de política, de cultura. Mesmo passados 50 anos do início do golpe, é preciso que a comunidade participe de debates como este e compreenda aquele momento histórico, que ajuda a entender a atual realidade brasileira. Quando veio o AI-5, aí se passou a perseguir o jornalista mesmo para matar. É papel do jornalista contextualizar os fatos para que se tornem de conhecimento público, e a ditadura em especial não pode ser esquecida. É preciso que constantemente se discuta o que ela representou. O jornalista, ele é um profissional que ele tem a função de informar a sociedade, interpretar os fatos para ajudar a própria sociedade a se compreender melhor, compreender o que está no seu entorno, porque muitas coisas que acontecem hoje são resultado e são reflexo da história. E o regime militar foi um período muito marcante para a história do Brasil, que teve influências políticas, econômicas e sociais para o Brasil. Analisar esse período é importante pelo fato de nós podermos compreender o que aconteceu naquela época, evoluir, trazer novos aspectos para o curso, para os jornalistas, para os profissionais e entender mesmo a nossa história. Se isso aconteceu na nossa história, na história do país, acho que deve ser compreendido e deve ser analisado. Com o fim da ditadura, a gente passou por um processo e até mesmo na ditadura de autocensura. O jornalista se autocensura muito e isso é muito motivado pelos meios de comunicação, por toda uma questão econômica. Então a gente precisa entender aquele contexto e também debater com o contexto atual, relacionar com o contexto atual, para que a gente não volte a ter uma ditadura militar e para que a gente não caia em uma ditadura velada, em uma censura velada, para que a gente consiga de fato exercer o nosso papel como jornalista, que é na busca pela informação. O jornalista, sendo um profissional que é responsável por informar e por interpretar os fatos de interesse público, então é fundamental que saiba o que envolve essa história para compreender melhor o atual período vivido também pelo Brasil. Durante o evento aconteceu o lançamento do livro As Duas Guerras de Vlado Herzog, escrito pelo jornalista Audálio Dantas. Vladimir Herzog, nascido na Iugoslávia, veio para o Brasil fugindo da Alemanha nazista. Aqui viveu outra guerra da qual não pôde escapar, a ditadura militar. Vladimir foi encontrado morto na cela do DOI-CODE em São Paulo. Audálio Dantas destaca que o livro é fruto de uma dívida que ele tinha com a história. Foi com a morte de Vladimir que a ditadura perdeu boa parte da hegemonia que adquiriu. Após o ocorrido, o fato veio aos olhos da população. Foi a primeira vez que um caso de assassinato ganhou repercussão. Antes de Vlado, outros 21 jornalistas foram mortos nos porões da ditadura. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse... A ditadura tinha uma resposta, digamos assim, já estabelecida de que todos os crimes que ela praticava, os assassinatos que praticava, eram explicados ou por fugas
como foi o caso do deputado Rubens Paiva, recentemente desmascarado também. A importância foi exatamente essa, de desmascararmos a farsa dos suicídios. Em nenhum momento o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, os jornalistas de modo geral, aceitaram a versão do suicídio. E isso significou que setores mais amplos da sociedade começassem a protestar contra esses crimes, e essa é a importância maior. A imprensa sempre tomou partido, sempre participou e sempre foi punida com empastelamentos, atentados e censura. Nunca havia conspirado. Então veio 64. Para tornar públicos casos de morte, tortura, perseguição e censura, entre outros, a Federação Nacional dos Jornalistas instaurou a Comissão da Verdade dos Jornalistas. O resultado, baseado em depoimentos e documentos dos órgãos de informação da época, será encaminhado à Comissão Nacional da Verdade do Governo Federal. Nosso foco são os jornalistas que foram vítimas durante esse período de exceção no país. Jornalistas que foram demitidos, jornalistas que foram perseguidos, jornalistas que foram presos, jornalistas que foram torturados, jornalistas que foram assassinados. Este é o principal foco da Comissão Nacional da Verdade dos jornalistas brasileiros. Muito se sabe que os grandes empresários da época, políticos e boa parte da mídia contribuíram com a tomada do poder pelos militares. Com relação a isso, se discute sobre o Código de Ética dos Jornalistas, que foi ignorado. Grandes meios de comunicação foram essenciais na manutenção do poder pelos militares. Além das concessões públicas e dinheiro de publicidade, esses veículos recebiam pressões políticas para se manterem na linha da propaganda ditatorial. Então, o problema não foram os jornalistas, né, e sim a imprensa, os meios de comunicação, né, então que de certa forma acabam se comprometendo, né, com outros interesses econômicos, políticos partidários, sim, e de percepção de sociedade. Então acabam impondo essa perspectiva e usam os seus meios de comunicação para impor uma verdade para a sociedade. Então, muitas vezes o jornalista ele é trabalhador desse meio de comunicação e ele acaba sujeito a determinadas condições de trabalho. Então, não é só uma questão de ética mesmo, né? É uma questão mesmo de relação de trabalho. A mídia, a grande imprensa, teve um papel vergonhoso nesse sentido. Não só apoiou durante a vigência do regime militar, como conspirou com as forças mais reacionárias do país contra o governo constitucional de João Goulart. Os grandes jornais, todos, sem exceção, pregaram a deposição do presidente da República, o que não é papel da imprensa. Algumas empresas cresceram e se fortaleceram com o regime militar, como é o caso da Rede Globo de televisão. Trata também de acusações dirigidas ao Globo, muitas delas fantasiosas, e há também o reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. A introdução ao texto do site observa que o apoio do Globo ao golpe é visto internamente pelas organizações Globo como um erro há anos, e que a feitura do site era a melhor oportunidade para explicitar essa avaliação. Isso é claro. É verdade que durante o processo, em função do recrudescimento dos militares, várias empresas fizeram a revisão da sua posição. E é verdade também que muitos jornalistas acompanharam o posicionamento inicial das empresas. Também, felizmente, muitos rapidamente refizeram sua posição e viram o desastre que estavam cometendo ao apoiar aquele tipo de situação. Eu acho uma grande incongruência, mas é a minha opinião, os jornalistas apoiarem a exceção da liberdade. Então, isso é uma incompatibilidade de origem com a profissão. Mas parece que muitos não avaliam dessa forma e se posicionaram apoiando o regime. Mas, felizmente, não foi a maioria. Aliás, a maioria acabou sendo vítima do regime militar.
Tanto Audálio quanto Sérgio Murilo ressaltaram o quão importante é para os jornalistas que se conheça a história e que não se esqueça as conquistas de hoje, reflexo de um passado manchado de sangue e construído com lutas.